Ação, fatos, opinião. Jornal Nova Era. Boa tarde, seja bem-vindo. Está no ar pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Esse é o Jornal Nova Era desta terça-feira, 6 de março de 2018. Queria agradecer toda a equipe da FEAL. Ontem estivemos no Perseverança da primeira Blitz 2018. Agradecer a toda a equipe da FEAL que esteve junto com a gente nesse trabalho da primeira Blitz 2018. A gratidão a você que esteve junto com a gente, que nos acompanhou desde o meio-dia até 4 horas da tarde. Muito obrigado, hein? Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse trabalho. E próxima Blitz já marcada, não nessa sexta, na outra sexta-feira, na próxima sexta-feira, do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, unidade de Santana. Estaremos lá mais uma vez, aguardando por você. Mas, boa tarde, Guilmar Santana. Você Ótima tá tarde. Também, que bom. Ótima Agora, hoje tarde. está mais pertinho hoje, né? Exatamente. Estávamos ontem nos falando, você lá do Perseverança, nós aqui do estúdio, e hoje, José Damião de volta. Seja bem-vindo, viu? Opa, e aqui Trabalho também, de fôlego. Aqui também junto com a gente, o professor universitário e engenheiro João Tomás do Amaral. Boa tarde, João. Boa tarde, Damião. Boa tarde, Guilmar. Uma ótima tarde a todos os nossos ouvintes e espectadores. O primeiro tema do Jornal Nova Era de hoje: redes sociais não são responsáveis por polarização política, é o que diz um estudo. Desde que textões e hashtags políticas inundaram as redes sociais, a impressão de que nunca a sociedade esteve tão polarizada em convicções divergentes. Aquele discurso que divide o famoso entre nós e eles deve ser deixado de lado. Somos um país de dimensão continental. Atualmente, existem 35 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. E desse total de 35 partidos, 12 têm representatividade nas próximas eleições. Então, o que ocorre? Estas ideologias diversas deveriam ter por objetivo aumentar a nossa possibilidade de escolhas. E é somente com o diálogo racional que chegamos a alguma conclusão. Segundo pesquisadores da Universidade de Oxford e da Universidade de Ottawa, no Canadá, a formação das bolhas ideológicas responsáveis por fornecer uma visão distorcida da realidade não afeta a maior parte da população. Será? Apesar das diferenças entre a realidade política do Reino Unido com os recentes acontecimentos do Brasil, a pesquisa fornece caminhos para superar esta polarização raivosa. De acordo com os pesquisadores, os usuários interessados em política eram aqueles menos propensos a integrar as bolhas ideológicas. Os autores do estudo ainda disseram que aquelas pessoas avessas a debate político de maneira séria são aquelas mais propensas a viver uma bolha ideológica distorcida da nossa realidade. E o fato é que a polarização, quando é radicalizada, ela elimina o espaço para o diálogo. Então, quando ampliamos os nossos comentários sobre a política, deixamos de generalizar, dizendo, por vezes, que todo político é igual. E não é assim, né, João? João, são 35 partidos, a gente só ouve falar de um, dois, a gente nem vai precisar citar agora, né? Um, dois, para não justamente porque para ampliar o debate, né? São 35 partidos, é muita coisa também, né? Então, são 35 partidos, é realmente uma quantidade altamente significativa e pouca representatividade, né? Bonito. Bonito, né? Como é que é então? Eu gostei disso. A quantidade é significativa. A quantidade é significativa, olha, bonito, mas com pouca representatividade. Pouca representatividade, mas bonitas palavras. Gostou? Então tá certo, bonito. Vamos em frente então. Por outro lado, a Guilmar e vocês ao lerem a notícia comentaram da questão ideológica, né? Eu não sei se nós temos 30 correntes ideológicas à disposição dos eleitores, né? Se não me falha a memória, a quantidade aí passa do centenário, né?
de milhão aí, ou seja, passa de 100 milhões de eleitores, porque nós somos 200 e pouco, né? É isso, 100 e poucos milhões, varia tanto. Mas a questão é a seguinte, quando nós falamos de polarização, na verdade o que nós temos é uma bipolarização, né? Ou seja, é muito centrado ainda no diálogo PT-PSDB, né? O PMDB, que realmente é um partido que faz a política, né, da boa vizinhança com todo mundo e domina o processo. Porém é o seguinte, quando nós comentamos, na leitura da notícia falando da ideologia, é como eu comentei, eu não sei se nós temos 35 ideologias à disposição dos eleitores. Na verdade é o seguinte, quando a gente vai observar a questão dos partidos políticos no Brasil, a gente vê muito pouca ideologia e muito mais interesse, né? O pessoal olhando para o próprio umbigo. Os candidatos mudam de partido sem qualquer tipo de preocupação, né, por conta dessa ou daquela ideologia. Ele muda por conta de ser ou não ser candidato, de ter ou não ter, né, acesso a essa eleição. Realmente nós temos uma questão interessante. Aí o pessoal fala muito das redes sociais, mas eu quero crer ainda que as redes sociais não atingem todo o Brasil como rádio e televisão. Então, sempre se falou de internet para todos e as coisas estão sendo implementadas no Brasil, internet para todos. E a televisão e o rádio chegam às mais variadas localidades desse Brasil continental. Então eu quero crer que estas eleições, ainda a televisão e rádio vão ter um papel fundamental. Então tempo de rádio, tempo de televisão vai ser uma coisa importante. A rede social vai ter a sua importância mais nos grandes centros urbanos, mas em termos de Brasil, o que vai pesar mesmo será rádio e televisão. Mas João, aí você falou, né, tanto rádio e televisão, mas aí você cai. Às vezes na mesmice, em alguns programas de rádio, de TV, também fica o debate, a polarização, PT, PSDB, a gente aqui está abrindo para as pessoas, né? 35 partidos aí para você escolher. Olha aí, 35, 30, quem dá mais? 35 partidos. Agora, a gente não vê esse tipo de diálogo por aí, as pessoas não têm acesso a essa informação. Como você disse, será que dá para polarizar o que cada um desses 35 partidos deseja? E o pior, de repente, aquilo que uma vez eu até comentei aqui pra gente, né? Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, o próprio Jornal da Nova Era, a dificuldade que é para fazer um jornal, se for fazer isso. Você tem que dar o mesmo tempo para os 30, se tiverem 35 candidatos aí, você tem que dar o mesmo tempo, você tem que falar o mesmo tempo de cada um dos partidos, senão você está infringindo a lei. A gente faz a parte mais simples, não fala nada, não fala de ninguém, porque não dá tempo. Como é que eu vou falar de 35 candidatos, dar o mesmo espaço de tempo para todos os candidatos, João? E quando nós falamos desses 35, eles estão registrados, né? Mas nas pesquisas aparecem 12 partidos com essa representatividade que nós falamos, né? Mesmo assim, falar de 12, quer dizer, com o mesmo assim, tempo, você falar daquele um, você não, de repente, de um você vai ter, tem, até porque tem muita notícia por aí você consegue falar, de um você não tem que falar o mesmo tanto do tempo. É difícil, João? Não, com certeza. Essa distribuição, por isso que ainda a questão das coligações ainda vão ser fatores importantes. Sim. Porém, ontem, participando de uma reunião do conselho que eu participo, nós estávamos, aconteceram vários comentários, e uma coisa que parece que vai pesar bastante é o seguinte: as pesquisas dão em torno aí de, por exemplo, um levantamento em torno de 35% das pessoas que estão indo a voto. Existe 65% que ainda não tem posicionamento. Então existe uma quantidade bastante significativa, 65% dos eleitores que ainda não se posicionaram. Então existe aí uma possibilidade de, vamos dizer assim, de decisão muito forte num grupamento que ainda está caminhando para formar o seu posicionamento. E vamos lembrar aqui que a última eleição, a mais recente eleição de 2014, nós tivemos um nível de abstenção muito forte em todo o país. Então, é preciso, na verdade, que os eleitores observem,
né, a importância da participação, e nós não podemos, vamos dizer assim, ficar na mão de um posicionamento de 35% da população em detrimento de 65% ainda não se posicionarem. E com relação às pesquisas, nós temos candidatos, né, que, por exemplo, demonstram ter aí por volta de 30%, 35%, em 35%, isso no todo dos eleitores não dá 35% de votos, dá 12,75% de votos. Então, o curioso é que nós podemos ser governados se essa grande quantidade de eleitores deixarem de ir às urnas, nós vamos ter a possibilidade de sermos governados por um candidato que com 12%, 12,75%, 15%. Quase 10% da população. Tá certo? Quase 10% da população decidindo. Então, veja bem, para um possível segundo turno, o que aconteceu no Rio de Janeiro. Não é? Quer dizer, o pessoal deixou de ir votar, a abstenção foi forte, e aí a coisa se consolidou com candidatos em torno de 15% indo para o segundo turno. 15% dos eleitores. Então, eu acho que nós temos aí um período daqui até as eleições importantíssimo e esperando que a população, vamos dizer assim, construa a sua convicção e que venha para participar do processo e que realmente seja uma eleição da maioria dos brasileiros e que seja um governo efetivamente com representatividade, porque o pessoal fala, olha, foi eleito com metade dos votos, né, acima da metade dos votos. Tudo bem, mas quantos foram lá? Então, é importante observar que muitas vezes o eleito, né, que diz que está com essa bola toda, muitas vezes não está com a bola toda da população brasileira. Ou seja, aquela história da pessoa de falar, não, eu não vou votar, não estou nem aí. Ele vai se incluir nesses 65% e deixar que quase 10% escolham o candidato aí que vai ser o novo presidente do Brasil. Estou arredondando, desculpa, ele já foi muito claro, é 12%, mas só para poder uma conta rápida, para a gente poder se entender nisso. Por isso, quando nós falamos, na verdade, eu temos tento que abaixar um pouco a coisa, mas só para simplificar, para que a gente possa até exemplificar isso. Quando se fala a respeito, né, de números relativos, ou seja, de falar de percentual, ou seja, quantos em 100, né, nós temos que entender que isso, às vezes, faz com que a gente perca a noção do todo. Sim, né? sim, então, é importante entender que nós temos que verificar qual é a porcentagem de votos do candidato e em quantos % que foram votar. E quantos % isso equivale ao todo. Tá certo? Que são números relativos que vão dar noções diferentes. Então, dizer, né, que às vezes um candidato tem a maioria, é a maioria em quê? Em relação ao todo ou em relação à parte? E isso é que precisa começar a ficar claro para a população brasileira. Muitas vezes, quando é feita a pesquisa, é em parte, é aquela parte, Sim. Ele está pesquisado naquela parte. Só que vem para todo mundo como um todo, né? E aí pega quantas e quantas pessoas, eu vou votar em quem estiver na frente. Eu não quero perder meu voto. E aí... E lembrando que nós temos ainda a questão conceitual dos votos válidos. Porque existem votos que foram votar, mas são votos que não foram validados. Então, o estudo desses números, ele requer bastante cuidado, mas isso vem trazer um nível de consciência para toda a população sobre a importância do processo no tocante à participação. Ou seja, é necessário que o todo, claro, vão haver abstenções, mas é necessário que esse nível de abstenções seja cada vez menor, ou seja, que esse número se aproxime de zero. E que a população forme a sua convicção nesse processo todo, que nós já temos 12 candidatos. Com certeza, alguns estarão lançando a sua candidatura para poder fazer um nível de pressão e para fazer alguma composição e para vender depois essa candidatura como elemento de troca para algum tipo de benefício. Né? Nós já conhecemos essas jogadas, porque na verdade, mas tem um fato curioso, a população está aí
Uma outra coisa é o seguinte, a população está cansada, provavelmente, da velha política, requer outras questões, então isso também é um dado interessante, o que vem aí o que virão aí como candidatos, e lembrando aqui que eu volto a falar, um dos grandes responsáveis que muitas vezes escapam da discussão e que se comenta da má escolha do eleitor, mas o eleitor escolhe o que foi escolhido pelo partido. Então, se o eleitor escolheu mal, antes dessa escolha do eleitor, o partido escolheu mal. Porque nós não temos no Brasil o candidato que não vem via partido. Por exemplo, em Portugal você tem um candidato que não tem vínculo nenhum com nenhum partido político. Aqui nós não temos. Então, você só pode ser candidato se você estiver agregado a algum partido. Tanto é que no dia de ontem nós tivemos candidatos, né, a candidato da presidência da República que fizeram as suas filiações. Candidatos que também já se movimentaram de partido, que não vão ter espaço num e vai ter espaço em outro. Então, quer dizer, por isso que eu falo, onde está a ideologia? Está, na verdade, o seu próprio interesse. Interesses. Estamos no ano de 2018, ano eleitoral, em que a Rede Boa Nova de Rádio, a TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, tem por objetivo também essa missão de levar a informação à reflexão. Política é um assunto importante, necessário, somos todos cidadãos brasileiros. Quando o João trouxe estes números, né, estamos aí com 207 milhões de habitantes no nosso país e 140 milhões estão aí aptos a votar. Então, que possamos ampliar os nossos comentários aqui sempre de forma apartidária, para que, desta forma, possamos colaborar minimamente com este Estado democrático em nosso país, que é tão recente, não é? Temos participação de ouvintes, podemos? Podemos rapidamente trazer? Podemos. Olha, pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, que os participantes estão aqui falando a respeito do tema, não é? O Nelson Oliveira, ele diz: bem, como votar com convicção se não tenho ninguém? Pelo que vejo, pelo contrário, votaria a maioria, os 35% em representantes errados de novo. O Nelson Oliveira aqui pelo Facebook. Só acho que a reflexão é essa, né, Nelson? Não é só você. Estamos todos nessa mesma situação nesse momento, né? Quem escolher do que os partidos estão nos oferecendo. Estamos todos no mesmo barco. A Maria Tereza Bragueta está dizendo: boa tarde, amigos, estou na escuta e grande abraço, obrigada pelo seu carinho. A May Oliveira passando para desejar uma boa tarde. O Bonfim, violinista, tem uma foto aqui com você no Face, que está na escuta, o Bonfim, viu? Um abração, um beijão pro Bonfim, grande amigo, figura excepcional. Filomena Campos Rodrigues também diz que está acompanhando pela internet, adora acompanhar a programação da Boa Nova e pergunta qual o dia do programa Recuperação. O programa Recuperação, ele é exibido sempre aos sábados ao meio-dia, tá bom? Sábado ao meio-dia. Tem também o Dorival e a Aninha, que são de Barra Velha, mandando beijos carinhosos aqui, boas vibrações. Obrigada, gratidão a todos vocês. Estas as participações de ouvintes até agora. Eu queria falar, convidar você, né, que está nos acompanhando, a participar da Espiritoteca, né? Entregarmos páginas de luz nas Cracolândias da vida. A partir de R$12, referente a um livro, você nos ajuda a iluminar mentes. Participe da nossa campanha Espiritoteca e entregue páginas de luz. E aí, João, dessa participação do ouvinte aí, você acha que a gente pode, de alguma forma, do que estão nos oferecendo aí, ter uma luz aí? Não, eu acho que nós vamos ter tempo, quer dizer, eu acho que desde as últimas eleições nós já estamos vendo mudanças de postura fortemente significativas e nós vamos ter um período aí fortemente destinado a compreender o que está acontecendo e, claro, nós teremos a oportunidade de formar a convicção. O problema é que ainda no campo político existe aquela dúvida fundamental. O que é o campo da retórica e que é o campo da ação. Então, é óbvio que ainda perdura, político promete, mas não cumpre. Então, nós vamos ter uma primeira eleição, eu acho que marcada por um processo lembrando que esse processo vai estar fortemente embasado pelos encaminhamentos que estão sendo, vamos dizer assim, que estão sendo desenvolvidos pela Operação Lava Jato.
Agora, Guilmar, que história é essa aí? Nesse fim de semana, as Casas André Luiz vai abrir as portas para a comunidade. Que história é essa? Bacana, não é? Nesta sexta-feira, dia 9, e sábado, dia 10, das 10 da manhã às 5 da tarde, a instituição vai abrir as portas para receber as pessoas que queiram comprar roupas, comprar acessórios, moda feminina, masculina, infantil, juvenil, moda íntima, moda fitness, praia, além de calçados e bolsas. Os produtos estarão com preço de fábrica. Vai ser uma espécie ali de outlet, diversas marcas com preços interessantes para que você possa adquirir e presentear. E o interessante, o melhor de tudo, você vai estar colaborando com o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, pois parte desta renda vai ser destinada para a instituição. Para você ter mais informações sobre esta ação que o Centro Espírita Nosso Lar está realizando nesta sexta, dia 9, e sábado, dia 10, você deve ligar para o telefone 2874-5756. 0 operadora 11 2874-5756. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos na sequência com o Jornal Nova Era. Fique ligado. Até já. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Hildo Rosa e nós estamos aqui para te fazer um convite muito especial, para que você participe conosco do 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Nós estaremos lá com uma série de eventos, uma programação muito rica, um formato novo que nós esperamos que possa agradar a todos vocês e com uma nossa alegria para fazermos uma selfie, para conversarmos e para que você participe de todos os debates que estarão acontecendo. O mais importante é termos você junto conosco para esse abraço fraterno e para essa troca muito especial. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/clubeamigos e divida conosco suas experiências. De volta pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Guilmar, agora esse momento de gratidão ao sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Muito importante, né? Momento em que podemos aqui trazer
os nomes daqueles que estão conosco desde o início. O Clube Amigos da Boa Nova surgiu em 2000 e de lá para cá estamos contando com o apoio de muita gente que nos ajuda a levar à frente a missão da FEAL, que é levar a mensagem doutrinária do Cristo a um número cada vez maior de pessoas, colaborando aí para o progresso individual de cada um. Então, nossa gratidão a você, Valquíria, o Charsky de Assunção, a Zélia Terezinha Mimesse, Dona Zélia, que é do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, né? São sócias, ela com a Valquíria desde 2000. Gratidão a vocês por estarem conosco desde o início. E tem os sócios, que eu gosto de chamar de trabalhadores de última hora, mas são aqueles que estão conosco desde agora 2017, nos ajudando a colocar essa candeia num ponto mais alto. Gratidão a você, Dario Silveira Arantes e Eleude Ferreira. Gratidão. E uma outra forma de demonstrarmos a nossa gratidão, acho que faz sentido a gente falar do encontro, né, Zé? Que dia 21 de abril está chegando, 16º Encontro Amigos da Boa Nova, e sim, é a oportunidade de estarmos expressando a nossa gratidão, pois estamos aí realizando e preparando um evento sensacional, com muita energia, com muita possibilidade de que você esteja conosco presente para falarmos sobre a reconexão com Cristo. Dia 21 de abril, Reconexão com Cristo, o evento que terá, entre outros palestrantes, Alberto Almeida, Manolo Guessada, Aldenise Leite. O evento contará ainda com um debate entre os comunicadores André Marosso, Hildo Rosa, Deusa Samu, Delmar Franco, e o tema Traumas e Crenças Limitantes. Presenças, participações musicais, Ricardo Eduardo e Paula Zambi. Também teremos um teatro, um espetáculo de teatro que será apresentado em 3 atos, especialmente para você que estará presente no 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm desconto no valor do ingresso. Mesmo local de sempre, Espaço Prisma Eventos, Rua João Cavalari 133, para adquirir na internet, mundomaior.com.br ou ligando 2458-3214 ou ainda 2456-7109. A Gleice Bessa está voltando de férias. Já está aí na linha para conversar com a gente? Vamos ver. Gleice Bessa está na linha. Vamos perguntar para os meninos ali da nossa área técnica. Está na linha, sim. Podemos falar com ela. Opa, Gleice Bessa de volta das férias, nos trazendo a participação da assessoria de comunicação do INSS com utilidade pública. Gleice, pergunto, um novo serviço de simulação do tempo de contribuição dos trabalhadores já está disponível no site do INSS. Você pode dar mais informações sobre isso? Boa tarde, de volta das férias, Gleice Bessa. Boa tarde, ouvintes. Os trabalhadores já podem fazer de forma mais prática e fácil a simulação do seu tempo de contribuição pelo site inss.gov.br. Nesse novo serviço, a pessoa pode verificar se tem tempo para se aposentar por idade ou por tempo de contribuição, usando seus dados fornecidos pelo próprio sistema. Para fazer essa consulta, é necessário que o trabalhador primeiro se cadastre no site inss.gov.br, fornecendo seu CPF, nome completo, data e local de nascimento e nome da mãe. Depois disso, o sistema vai gerar um código de acesso provisório. Quando acessar o serviço, a pessoa deve fazer seu login com a senha provisória e clicar numa nova senha. Entre as vantagens desse novo serviço no site do INSS, esta é a ferramenta que faz uma busca automática dos dados do trabalhador registrados no sistema do INSS. Caso falte alguma informação, o próprio interessado pode incluí-la manualmente. Agora, Gleice, os aposentados e pensionistas já podem obter o demonstrativo do imposto de renda no site do INSS, Gleice? Sim, os aposentados e pensionistas do INSS que têm que declarar o imposto de renda, ano base 2017, já pode acessar o demonstrativo do imposto de renda no site inss.gov.br. Para consultar o documento, o beneficiário do INSS deve clicar no item Extrato de Imposto de Renda, no menu Serviços. A impressão do demonstrativo pode ser feita no próprio site ou nos terminais de autoatendimento dos bancos. Vale lembrar que para utilizar esse e outros serviços do site inss.gov.br é preciso fazer primeiro o cadastro, fornecendo o CPF, o nome completo, data e local de nascimento e o nome da mãe. Após esse cadastro, o sistema vai gerar um código de acesso provisório e, em seguida, basta a pessoa fazer o login com a senha provisória e clicar uma nova senha.
Tá aí, então, para você que está aí para retirar aí o seu demonstrativo de imposto de renda, o site inss.gov.br com esse trabalhinho extra ali, né? De colocar, de fazer um cadastro para que você possa utilizar. Para terminar, por último, Gleice Bessa. Por último, é bom lembrar que no site inss.gov.br também é possível agendar data, horário e local para fazer pedidos de aposentadoria, pensão por morte, auxílios e de perícia médica. Nesse mesmo site, o trabalhador pode acompanhar o andamento do seu processo, tanto de pedidos de benefício como de recurso. Além disso, por meio do endereço, lembrando que é o inss.gov.br, é possível ainda obter a segunda via da carta de concessão do benefício, status de empregos e contribuições, status de pagamento do benefício e de empréstimo consignado, resultado de perícia médica, entre outros serviços. Repetindo, o site do serviço do INSS é o inss.gov.br. Por hoje é só e eu desejo uma boa semana. Semana para você também, Gleice Bessa de volta das férias, ela que é assessoria de comunicação do INSS. Guiomar, mais ouvintes aí, Guiomar? Tem mais ouvintes. Pelo telefone o 0800 979 5011, o Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré, dizendo boa tarde a todos sobre eleições e abstenções. Ele diz: vivemos em uma estranha democracia, onde o cidadão é obrigado por lei a comparecer às urnas para supostamente escolher aquele que o representará. Ele diz ainda: eu, Luiz, deixarei de ir buscar o comprovante quando houver uma reforma política e o voto for facultativo. Participação do Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré. Também a nossa ouvinte Regina, lá de Londrina, no Paraná, falando também sobre eleições, ela diz: bom dia, o voto nulo demonstra a insatisfação nos políticos que aí estão. O que isso poderá ser realmente o peso necessário, né? Ela diz aqui a nossa ouvinte Regina, de Londrina. Também conosco a Sueli que ligou no 0800 979 5011, ela que é de São Sebastião do Paraíso. Ela diz: estou na escuta do jornal e adorei as explicações dadas pelo senhor João, que nos esclarece muito. Gostaria de sugerir para que ele mencione esta informação na internet, para que tenhamos menos abstenções dos votos. Boa aqui ideia, a nossa ouvinte pelo telefone. Pelo Facebook, também temos aqui mais participações. A Ivani Moura está dizendo: meu professor de matemática maravilhoso, está acompanhando a gente aqui. Poxa, Ivani. que bom. Estas Ivani, as participações de ouvintes até agora. Fique sabendo, o sigilo das contas do presidente Michel Temer foi quebrado pelo Supremo Tribunal Federal, no caso que investiga o suposto pagamento de propina na edição do decreto dos portos. É a primeira vez que o chefe do executivo tem os dados financeiros abertos. Só um comentáriozinho rápido, hein, João? A gente tem que entender, se o Supremo quebrou o sigilo do presidente da República, Michel Temer, o que a gente não soube, o que a gente não está sabendo da história para isso ter acontecido, hein? Porque a história só chega a isso, quebrou o sigilo. Peraí, por que quebrou? Então, essas decisões são decisões inteiramente, fortes, né, para que a população fique atenta do simbolismo que tudo isso traz, né? Eu acho que uma coisa que nós temos que discutir nesse momento e devemos compreender é o seguinte: o Brasil está passando por uma transformação constante, não é? Essa transformação, eu quero crer que todos nós desejamos que seja no processo evolutivo. E nós temos que olhar para esses simbolismos com muita atenção. Eu estava aqui comentando em off com a Guiomar e com o Damião o seguinte: em 2006, e hoje para nós o grande simbolismo que está aí não é o simbolismo fundamentado no processo de corrupção, que todo mundo sabia que existia, porém não sabia o tamanho, tinha ideia. Em 2006 a eleição foi fundamentada num processo de corrupção daquele funcionário do Correio, que era uma corrupção de R$3.000 na época, 2006. Esta eleição de 2018, ela tem como simbolismo no processo de corrupção um apartamento carregado de malas com 52 milhões. Então saímos em 2006, conhecendo, que já assustou todo mundo, de R$3.000 para um processo em 2018, no mesmo tema corrupção,
com malas com 51 milhões de reais. Ou seja, de 2006 para 2018, né, nós tivemos uma eleição em 2006, a de 2010, 14 e 18. Ou seja, primeira, segunda, terceira, quarta eleição, entre a eleição em 2006 e a quarta eleição em 2018, esse simbolismo. E nós queremos o quê? Eu acho que o que os eleitores estão colocando, e o Geraldo está colocando, é o seguinte: como é que eu vou tomar a atitude entre o sonho e a minha contrariedade? Em suma, na verdade, o sonho que todos nós temos é o seguinte: um processo econômico que seja possível de trazer bem-estar para toda a população, é para toda, não é para parte, né? Um processo de reformas que seja consistente. Lembro aqui novamente que nós pagamos um sistema de telefonia dos mais caros do mundo. E uma das coisas que, ao observarmos por que a nossa telefonia é cara, é porque, na verdade, o governo fica com 50% do valor arrecadado. Quer dizer, agora, para tirar isso do imposto, tem que vir outra coisa no lugar. Então, conclusão. Lembrando que outros países a voracidade é menor. Então, conclusão. Então, nós precisamos de reformas e, nesse processo total de corrupção que está aí campeando, o que nós queremos? Honestidade. Perdão. Tá bom, mas deixa eu só fazer, então, fique sabendo ainda que o Exército autoriza o uso de armas apreendidas no aeroporto Tom Jobim. Você pensa, pô, que bacana, até que enfim. Não, calma, é só um pedacinho primeiro da notícia. O que veio depois? Agora falta a justiça autorizar. Não é só o Exército autorizou, não. Agora tem que depender da justiça permitir a utilização de 15 fuzis AR-10 pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O calibre e o tipo de armamento são similares aos usados aí pelos bandidos. Mas calma, o Exército falou, olha aí, ó, autoriza usar essas armas. Agora a justiça precisa autorizar, gente. Nada é tão simples. Não era mais fácil, falou, poxa vida, o bandido usa, a arma está apreendida, parada lá, põe para usar, não. Mas faz sentido essa reflexão, não é? Porque estas armas, elas vão sim, de repente, defender muita gente, mas tem muita população ali ao entorno, ali no Rio de Janeiro, que pode também estar muito vulnerável com relação a isso, não é? Quando se fala na questão arma, né, a gente sempre fica com o pé atrás entre o uso e o não uso, né? Mas chegou um ponto que todos nós estamos compreendendo a dificuldade com a qual o Rio de Janeiro está convivendo e principalmente a questão que envolve todo o Brasil. E uma coisa curiosa é o seguinte: no processo, quem viaja sabe que no processo alfandegário, toda vez que você traz alguma coisa que não pode ou que excede, aquilo que pode, que excede, você paga, aquilo que não pode é retido. O processo envolvendo as armas não pode, não passa, então fica. Aquilo que fica, depois de um certo tempo, vai a leilão. Então, a Polícia Federal e a Receita Federal colocam esses materiais apreendidos em leilão. E no caso das armas, que tanto se reivindica que as polícias e o Exército não têm esse armamento, então tem que ser automático, ou seja, prendeu, já fica, né? Já fica para o próprio país ou para o próprio Estado, né? Se vai dividir para o Estado, se vai para o Exército. Então, conclusão, quando o cidadão comum é pego e que o seu material fica retido, depois de um tempo isso vai a leilão, né? No caso das armas, está esperando agora o Exército autoriza, agora o sistema judicial permitir. Ih, vai tempo. Vai tempo. Olha, capaz de estragar as armas, enferrujar tudo, até essa justiça autorizar isso. Fique sabendo ainda que mais de 600 mil estudantes vão participar da campanha nacional de hanseníase em São Paulo. Até o final do mês de junho, quando se encerra o primeiro semestre do ano letivo, cerca de 600 mil alunos, olha a idade que sensacional, entre 5 e 14 anos de idade. Eles vão colaborar com essa campanha para que possa terminar aí com essa discriminação que se tem com relação à doença que é a hanseníase. E falando em questão educativa, né, a semana passada, particularmente na sexta-feira, dia 2, participei de um evento na Secretaria da Educação, que foi a homenagem do governo do Estado a professores nos seus mais variados níveis, ou seja, as pessoas que atuam no sistema
que atuam na rede pública, no governo do Estado, e alguns que foram homenageados, né? E algumas instituições e pessoas que desenvolveram atividades de forma parceira com a escola pública. Foi um evento bonito, particularmente um amigo recebeu uma das comendas, o professor José Rodrigues, que recebeu uma das comendas, ou seja, foi muito bonito ver que o governo, por intermédio da Secretaria da Educação, está valorizando a participação efetiva para a melhoria do atendimento na educação paulista por meio da escola pública. Isso é muito bonito. Guiomar? Maravilha. Olha, temos aqui participação de ouvintes, rapidamente. É a nossa ouvinte lá de Carangola, Minas Gerais. Ela é a Mirtes, que está dizendo que vem para o nosso 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Obrigada pela sua participação. Também tem a ouvinte aqui, deixa eu ver, é o Miguel Carlos de Itaobim, Vale de Quitinhonha, também Minas Gerais. Candidato bom tem, só que pelo que eu estou vendo, mais uma vez a grande mídia vai empurrar o candidato dela goela abaixo. Humildes brasileiros, um forte abraço à mesa, é o Miguel Carlos de Itaobim, lá de Jequitinhonha, Minas Gerais. Vale do Jequitinhonha. Vale do Jequitinhonha. Vale super musical. É isso aí. Bacana. A Vânia de Guarulhos, ela diz, a moça do INSS disse para pegar o extrato de imposto de renda e o pagamento. É só fazer um cadastro, mas ela não fala que depois deste cadastro, eles dão umas perguntas para confirmar a identidade, como alternativas que não conduzem, ou melhor, não condizem com a nossa realidade. Estou tentando há meses, ela diz que não está conseguindo. E o nosso próximo tema? Nosso próximo tema é: ajuda humanitária começa a chegar após 2 semanas de ataques na Síria. A região de Ghouta Oriental, na Síria, começou a receber ajuda humanitária após 2 semanas de ataques que deixaram mais de 700 mortos. Segundo autoridades, o governo impediu a entrada de medicamentos e alimentos para moradores que vivem na área cercada de fazendas e cidades satélites. O Conselho de Segurança da ONU aprovou a resolução que pede a trégua de 30 dias para garantir que a ajuda chegue à região sob ataque das forças do ditador Bashar al-Assad. A Rússia, que é aliada da Síria, pediu que os ataques fossem suspensos, ao menos durante 5 horas, para a passagem dos comboios, o que não foi respeitado. Nesta segunda-feira, 46 caminhões carregados deveriam chegar para cerca de 70 mil pessoas, mas o governo sírio bloqueou parte da carga e apenas 27.500 pessoas foram atendidas. Sem explicar as razões para o bloqueio, Damasco autorizou a entrada do material nos próximos 3 dias, segundo a informação da ONU. Essa situação que vive a Síria é uma situação assim lastimável, né? A ONU tinha que intervir de maneira muito mais incisiva, porque as imagens que chegam de lá são assim extremamente chocantes, né? Você vê a dureza com a qual o pessoal está vivendo ali. E ontem eu vi algumas reportagens mostrando exatamente essa impossibilidade da alimentação, dos medicamentos, das pessoas poderem atender a população ali mais necessitada. E nós temos que, na verdade, ter um processo. A ONU tinha que ser um organismo, não que ele não seja, mas tinha que ser um organismo que pudesse intervir de maneira cada vez mais efetiva nesses processos que fazem com que a população sofra e sofra demasiado. Nós temos a situação da Síria, temos a situação na Venezuela, não é? Quer dizer, temos aí essa eminência maluca envolvendo o polo da Coreia do Norte, né? Com a questão dos Estados Unidos, a Rússia, e uma coisa curiosa, cada vez mais nós vamos passando pelo tempo e nós vamos constatando que essas nações demonstram, né, na verdade, querer dominar o processo, intimidando, mostrando o seu potencial armamentista, né? Veio a Rússia aí mostrando a semana passada os seus novos instrumentos de guerra, que são invencíveis, né? Quer dizer, que percorrem a 30, 40 vezes a barreira do som. Quer dizer, olha só, então nós vamos, é uma tentativa de alcançar a paz, né? É a tentativa de falar, fica quieto, se subjuga, mas pela intimidação, não é pela solidariedade. E nós vemos que, na verdade,
né? A situação está cada vez mais complexa e o mundo precisando cada vez mais de uma atenção para a melhoria da qualidade do bem-estar de toda a humanidade. Utópico, mas necessário. Mais participação de ouvintes pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. A Simone Dias está conosco, de São Paulo, a Jucineia Evaristo também, passando para desejar boa tarde. O Vormes José Teodoro, ele diz, poxa vida, doutor João, o meu filho Lucas também é professor de matemática. Parabéns. Poxa, que bom. A Deise Mansano já chegou em casa. Deise, que bacana, já está nos acompanhando. A Orquídea Laure Santa Maria, passando para desejar uma boa tarde, ela que é do litoral aqui de São Paulo. E a Maria de Socorro Todesco, nossa amiga lá de Sorocaba, beijo no seu coração, Maria. Ela diz, boa tarde, amigos, amigo e doutor João Chorão, estou contigo e não abro, estou com saudades. Maria de Socorro Todesco, beijo para você, também estamos com saudades. Estas as participações de ouvintes. Vamos duas coisinhas aí, então? Eu quero, é o seguinte, né? Só lembrar que o Antônio Carlos hoje está viajando para mais uma banca, né, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, um abração, uma ótima viagem e com certeza o Antônio Carlos vai fazer um trabalho muito bonito nessa defesa de mestrado ou de doutorado, eu não sei. E eu quero lembrar aqui que ontem eu vinha de uma reunião e recebi uma ligação, eu acho que vale a pena chamar a atenção, uma voz feminina supostamente querendo fazer uma entrevista rápida via uma empresa de telefonia, né? E aí eu disse que eu estava ocupado. Mas, na verdade, existe aí uma divulgação bastante interessante. Tomem cuidado, porque, na verdade, o pessoal quer duas respostas, o sim e o não. Então, te oferece alguma coisa que é para você dizer sim, ou te oferece alguma coisa que é para você dizer não. E, a partir daí, o pessoal manipula e joga com essas informações. Eu preciso fazer contato hoje ainda com a operadora, mas é importante que a população saiba que está aí esparramado uma situação que envolve uma, entre aspas, pequena entrevista em que a interlocutora ou interlocutor vai fazer com que você diga respostas sim ou não, porque aí, acessando com esse sim ou não e com outros dados, com a sua voz gravada, o pessoal pode fazer estrago. Ixi, já é tão complicado, né, você dispensar essas coisinhas, já dizendo simplesmente não tenho interesse. Aí você tem que parar e ainda saber que tipo de resposta você vai dar. Mas vale a pena entrar em contato com a operadora, né? Porque tem uma outra ligação também interessante que está acontecendo. Hoje mesmo eu atendi aqui na TV. Você atende o telefone e eles falam, olá, você foi premiado, você acabou de receber um prêmio, uma assinatura, e você não consegue desligar a ligação. Daí, quando você desliga, você tira o telefone do gancho, a pessoa está lá ainda. Até que você aguarde, se você tiver paciência, né? Fica na linha, alguém vai atender. Então, a senhora... Daí você fala, olha, por favor, tira meu nome desse cadastro, que eu não tenho interesse. Mas isso vem acontecendo, então, para nós estarmos atentos mesmo, que temos direitos e devemos buscar com que estas situações não ocorram mais, não é, João? Exatamente. A situação é... você e o usuário... Às vezes a gente está vendido nessa história, né? Porque muitas vezes você tem contextos importantes e outros que são puro golpe, né? Tá aí. Mais um tema aí que você tinha aí de ecologia, podemos trazer aí, Guilherme? É uma informação que a gente vai compartilhar com todos aqui, o João com certeza vai gostar também. O Paraná será o primeiro estado do Brasil a colocar em funcionamento uma usina de geração biogás. Ele vai transformar o lodo do esgoto e resíduos orgânicos em eletricidade para abastecer as casas da região. A Companhia de Geração de Energia e Bioenergia já conseguiu a licença de operação do Instituto Ambiental para operar. E, segundo a empresa, a usina tem capacidade de produzir 2,8 megawatts de eletricidade por meio do lixo, que vai abastecer cerca de 2.000 residências no estado. A matéria-prima para a geração de energia virá de estações de tratamento de esgoto, de concessionárias de coleta e de resíduos e vai produzir biogás e também biofertilizante para a região. Então, nós temos um exemplo aqui em São Paulo, né, a respeito do lixo, que ali na região da Lapa, nós tínhamos ali a queima de produtos do lixo e que o gás ali ficava rolando dia e noite. Agora imagina quanta energia isso já não poderia ter sido gerado aqui em São Paulo. Tá aí, por hoje é só.
O Jornal Nova Era desta terça-feira, 6 de março, vai terminando. Agradecendo os comentários de João Tomás do Amaral. Obrigado, João. Obrigado, Damião. Obrigado a Guilmar. Obrigado a todos os ouvintes, espectadores e até a semana que vem. Como diria Cília Zilli, João, hoje de A a Z. Tudo na mão do João hoje aqui. É isso aí. Guilmar, amanhã estaremos de volta com mais Deus um Jornal quiser. Nova Era. Isso aí. Ótima tarde a todos. Uma boa tarde e até amanhã. Ação, fatos, opinião. Jornal Nova Era.